Evangelho de Mateus capítulo 25, a Bíblia diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Em nome de Jesus, estenda as mãos para a minha vida. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. E ela, Senhor, é eficaz em todos os desígnios que o Senhor tem, Pai. Por isso ela não voltará vazia, Pai, mas antes ela fará o que apraz o teu coração. Nós te louvamos em nome de Jesus. Faz o teu querer e a tua vontade em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu tenho um clamor no coração nesses dias para dividir com vocês. Um clamor para que o Espírito Santo de Deus nos encha com o azeite da sua unção. Nos encha, nos transborde nessa manhã. Nos prepare para um tempo de embate espiritual. Creia, meus irmãos, desse tempo em diante é guerra. Guerra, guerra, guerra. Guerra espiritual. A guerra espiritual, e vai vencer, vai fazer a diferença na guerra espiritual. Nós vimos aqui, através desse texto, quem tiver azeite. O azeite vai fazer a experiência. O azeite é o óleo do Espírito Santo. Você, sua casa, nós temos que guerrear mediante esse tempo que vivemos, onde as ideologias, meus irmãos, ideologias de Satanás, estão sendo pregadas 24 horas por dia. Nos comerciais, nos vídeos, nos esportes, nas escolas, ao vivo nos shoppings. Ontem fui buscar minha esposa no shopping, antes de ontem, e ela disse: meu Deus, como as pessoas estão ao vivo e a cores, pregando o que elas desejam, pregando as suas ideologias. Satanás está nos comerciais. A minha filha diz: pai, eu vi um comercial tão simples, e no final do comercial, bem rápido, 2 homens se beijaram. Às vezes nós não percebemos, isso são mensagens subliminares, preparando a mente das crianças para um futuro que é certo e que não tem como segurar. Então é uma guerra e nós precisamos, meus irmãos, ter o óleo do Senhor. Jesus diz no capítulo 24, como eu disse, sobre o final dos tempos, sobre as coisas que iriam acontecer no fim, antes da sua volta, que seriam nação contra nação, reino contra reino, homens maus, fomes, terremotos. Nós seríamos odiados, atribulados, haveriam escândalos, traição, ódio, tudo isso por amor ao nome de Jesus. Mas no mesmo capítulo, meus irmãos, especialmente no verso 14 do capítulo 24, quando existiria ódio, quando existiria o pecado dominando o mundo, quando as coisas que Jesus disse aconteceriam, e nós estamos vendo que todas elas estão acontecendo, há uma promessa embutida aqui nesse lugar, no verso 14,
e o evangelho do Senhor, e será pregado esse evangelho por todo o mundo. Então perceba, meus irmãos, que num lugar onde o pecado está abundando, num tempo onde o pecado está abundando também, o evangelho será pregado em todo mundo. Então, da mesma forma que o pecado está crescendo, como a promessa de Joel, e eu sempre digo, será derramado o Espírito do Senhor sobre toda a carne. Nós estamos vivendo esse tempo em que o pecado está se levantando, Senhor, e eu quero viver esse tempo em que o evangelho será pregado em todas as partes do mundo. Precisa ter unção e poder de Deus para que o evangelho seja pregado, e você vai viver essas coisas nesse tempo. Creia, o Senhor tem para derramar, Ele está pronto para derramar e já está derramando. A Bíblia, meus irmãos, é didática quando ela fala da importância do óleo na nossa vida. A Bíblia diz, no livro de Levítico, capítulo 8, verso 12, sobre a unção sacerdotal. Depois você leia na sua casa. Como eu vi essa semana, seja como os crentes de Bereia. Ouça o que o pastor diz, depois sente no seu lar. Olhe a Bíblia, versículo por versículo, para ver se é verdade que o Espírito Santo está falando. Se não é uma mensagem que vai te levar para um caminho que não é o caminho que o Espírito Santo deseja. A Bíblia diz no livro de Levítico, Deus diz a Moisés, Moisés, pegue Arão e seus filhos, traga-os à porta da tenda do encontro. Vista em Arão a estola, vista em Arão os panos sacerdotais, coloque em Arão a túnica, o cinto, o manto sacerdotal, coloque em Arão o cinturão, o peitoral, o turbante, o urim, turim, coloque a coroa na cabeça de Arão. Agora Arão já estava pronto. Não, meus irmãos, ele não estava. Somente as roupas, somente a coroa, somente a posição, somente as cores de sacerdote, somente a diferença entre um homem e outro, isso não apronta o homem, faltava algo. Moisés, derrama sobre a cabeça de Arão o óleo da unção. A Bíblia diz que Moisés derramou sobre a cabeça de Arão, aquele óleo desceu sobre as roupas, sobre tudo, o óleo foi tomando conta, meus irmãos. Unção de sacerdote é o que a Bíblia tem para a sua vida. A Bíblia continua dizendo em 1 Samuel capítulo 16, Deus diz a Samuel, Samuel, enche o chifre de azeite, Samuel, vai na casa de Jessé, lá você vai ungir um rei para Israel. Os filhos de Jessé foram vindo, homens fortes, Samuel até pensou que fosse ele. Deus dizia, não é esse Samuel. Então vinha outro filho de Jessé, um homem inteligente, um homem que tinha tudo para ser rei. Deus dizia, não é esse, porque eu, o Senhor, não vejo a estrutura do homem, eu vejo o coração do homem. E quando chega Davi, meus irmãos, o azeite estava pronto, o homem estava pronto, faltava o derramar do azeite. Então Samuel derrama do azeite sobre a cabeça de Davi. Aquele azeite vai descendo no corpo de Davi, a unção, o óleo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Davi. Senhor, como eu quero, como eu desejo, Pai, que o Teu Espírito Santo se aposse da minha vida 24 horas por dia. Que o Teu Espírito Santo se aposse da igreja hoje, se aposse dos nossos filhos, para que eles sejam fortes, guerreiem contra os gigantes, como Davi foi. A Bíblia diz que o gigante afrontava 40 dias o povo de Israel, mas Davi estava apossado do Espírito Santo. Ele avança as fileiras, como nós vamos ver que Jesus também avançou as fileiras, cheio do Espírito Santo. Avança as fileiras para guerrear e derruba aquele gigante. Só um homem, meus irmãos, cheio da unção de rei. A Bíblia diz que reis e sacerdotes, nós fomos convocados para governar e ministrar o Evangelho de Deus. Receba, queira essa unção de Deus. Diga a Deus, eu desejo esse óleo, eu quero sair desse lugar com esse óleo. Eu não desejo, Pai, que o óleo falte na minha vida. Em nome de Jesus, como a Bíblia diz, que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Reis e sacerdotes,
fomos convocados. Por isso o rei Davi escreve o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É como óleo precioso, é como aquele óleo que eu sei que desceu sobre a cabeça de Arão, desceu sobre a barba de Arão, sobre a gola dos seus vestidos. Ali, diz o Salmo, Deus ordena, ali no óleo, ali na unção, Deus ordena a paz e a vida eterna. Davi sabia disso, da importância do óleo, meus irmãos. Por isso nós vimos no texto que lemos, um texto muito conhecido. Um texto que diz sobre 10 virgens à espera do seu noivo. E duas coisas me chamam a atenção, meus irmãos. A primeira é que o óleo fez a diferença. Quando a igreja, que é representada pela noiva, acordou. Estão dizendo que o povo gigante, o povo do Brasil acordou. Quem tem que acordar é o povo do Brasil, mas quem tem que acordar e é desejo do Espírito Santo é a noiva de Deus, acordar com o óleo da unção. Ah, meus irmãos, é a segunda coisa. Por isso nós vamos orar no final do culto, sobre um despertar de unção, pedindo a Deus que desperte e que derrame sobre as nossas vidas a unção. A segunda coisa é que todas foram tomadas por um sono e adormeceram. Nesse aspecto nós não devemos ficar batendo na igreja, porque a igreja está dormindo. Não, Jesus disse que seria assim. Mas existe uma promessa de um despertar, meus irmãos. Existe uma promessa de um despertar com óleo, que o óleo esteja na sua vida hoje, que o óleo esteja na sua casa hoje, em nome de Jesus. É desejo do Senhor. Veja, um pouquinho mais à frente, no mesmo texto de Mateus, a Bíblia diz que Jesus sobe ao Getsêmani, ao lugar da prensa, ao lugar onde ele seria prensado. Ele leva os seus discípulos, deixa os discípulos orando um pouco mais abaixo, sobe com Pedro, Tiago e João um pouco mais acima e diz a eles: a minha alma está profundamente amargurada até a morte. Ficai aqui, orai comigo. E a Bíblia diz que Jesus ora. As suas lágrimas, o seu suor se transforma em sangue, devido à agonia. E quando Jesus desce, aqueles 3 homens estavam dormindo. Todas adormeceram de sono. Aqueles homens também adormeceram. E Jesus disse: olha, nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo? Vigiai, vigiai. E Jesus sobe, e depois volta, e da mesma forma, eles estavam dormindo. E na terceira vez, Jesus então desce, e eles estavam dormindo, e Jesus disse a eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, durante muito tempo eu pensava, a carne é fraca para o pecado. Não, para o pecado ela é forte para pecar. A carne é fraca para as coisas que são de Deus, do Espírito. Jesus disse: o Espírito está pronto, o seu Espírito clama por orar a Deus, ele clama por ler a Bíblia, ele clama por caminhar um caminho reto, mas a sua carne não quer. O Espírito está pronto, meus irmãos. O seu Espírito, quando você entregou a vida ao Senhor, quando você desceu as águas do batismo, o Espírito está pronto dentro de você. Há um clamor pela busca do Senhor. Mas a carne é fraca para as coisas do Espírito. Por isso Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hoje nós vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor fortaleça o nosso espírito, derrame sobre as nossas vidas o óleo da unção. Quem deseja de verdade, coloque-se de pé, vamos orar em nome de Jesus. É um clamor, meus irmãos, é um clamor para que o Senhor nos encha de óleo, nos encha da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque o nosso espírito, ele está pronto, ele vai receber hoje capacitação para viver essa terra, unção de Deus, unção de sacerdote, unção de rei, unção para batalhar, unção para guerrear, em nome de Jesus, creia. Vamos orar.
Senhor, nós oramos em nome de Jesus. A tua palavra foi lida, Pai, e a tua igreja está aqui. Senhor, estamos vivendo um tempo de sono, mas eu creio, Senhor, que há um despertar do Senhor para nossa casa, há um despertar do Senhor para os meus filhos, há um despertar do Senhor para a tua igreja aqui no Brasil. Senhor, desperta a tua noiva, aviva a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, derrama, Senhor, do teu óleo, da tua unção sobre a nossa vida, porque o nosso espírito está pronto. Nossa carne é fraca, Senhor, mas o espírito está pronto. Enche o nosso espírito para vencer a carne, enche o nosso espírito de óleo da unção para vencer, Pai, as coisas desse mundo. Enche o nosso espírito, Pai, de óleo, Senhor, de profeta, para profetizarmos, Senhor, sobre essa nação. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, nesse dia, nesse momento. É a tua palavra, ela não volta vazia. Senhor, encha-nos com óleo, que o óleo desça sobre a nossa cabeça, passa pela barba, passa, Senhor, por tudo que eu estou preparado, por tudo, Senhor, que eu trouxe até aqui. As minhas vestes não vão me fazer vencedor, Senhor, coroa não me faz vencedor, preparo não me faz vencedor, mas o óleo da unção descendo sobre tudo isso, nos faz mais que vencedores, em Cristo Jesus. Desce, Senhor, desce com teu óleo sobre a minha casa, óleo sobre a minha vida, por onde eu caminhar, por onde eu tocar, abençoado será. Senhor, eu vou tocar nos meus filhos, tocar no trabalho, tocar nas pessoas. O teu óleo, Senhor, vai passar da minha vida, vai, Senhor, ó Pai, ungir, Pai, vai sarar, vai restaurar, vai quebrar cadeias, vai quebrar grilhões. Encha-nos com teu óleo, Senhor, encha-nos. Senhor, a tua igreja acordou, ela está acordada e precisamos do teu óleo para vencer, ó Pai, os sofismas, as ideologias do mundo, em nome de Jesus. Nesse mesmo tempo que o pecado, Senhor, ele abunda, superabundará a graça do Senhor. Nesse tempo o evangelho será pregado, nesse tempo o Senhor derramará do teu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos jovens profetizarão, sobre os servos e as servas será derramado o meu espírito, diz o Senhor. Vem, Pai, sobre as nossas vidas, encha-nos com óleo, encha-nos com óleo. Nós nos levantamos, a tua igreja se levanta contra toda hoste maligna, espíritos malignos, hostes malignas da macumbaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, Senhor, da mentira, da maçonaria, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, das ideologias de gênero, em nome de Jesus, das facções, em nome de Jesus. Caiam por terra toda facção levantada no Brasil, toda facção levantada das drogas, caia por terra em nome de Jesus, caia por terra, seja destruída na nossa nação, em nome de Jesus. Levanta jovens, resgata jovens das drogas, aqueles que estão presos nas facções, Senhor, salva para serem pastores, profetas do Senhor, homens que ganham almas, Senhor, contra a tua mão não há quem possa impedir. Senhor, levanta o teu cetro, levanta a tua espada, guerreia pela nossa nação, em nome de Jesus. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.